Imaginem seres tão misteriosos que fizeram Deus intervir diretamente na história da humanidade. Bem-vindo ao canal Bíblia pela Fé. Hoje vamos falar sobre os Nefilins, figuras enigmáticas mencionadas na Bíblia. Quem eram eles? Por que sua existência foi tão marcante? Esses gigantes aparecem em uma das histórias mais antigas do livro de Gênesis, mas deixam dúvidas até hoje. Vamos descobrir o que a Bíblia nos revela e entender como esses seres podem nos ensinar sobre o plano de Deus. Pegue sua Bíblia e embarque comigo nessa incrível jornada. Antes de falarmos dos Nefilins, precisamos voltar no tempo. No livro de Gênesis, Deus descreve um mundo cheio de pecado e corrupção, onde as pessoas viviam longe de seus ensinamentos. Foi nesse contexto que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e decidiram casar-se com elas. Mas quem eram esses filhos de Deus? Muitos estudiosos acreditam que eram anjos caídos, ou seja, anjos que desobedeceram a Deus e vieram à terra. Dessa união, surgiram os Nefilins, seres descritos como gigantes na Bíblia. Porém, sua história vai muito além de seu tamanho. A palavra Nefilins vem do hebraico e pode significar caídos. No livro de Gênesis 6 e 4, lemos que eles eram poderosos e famosos, mas também perigosos. Eles nasceram da união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Apesar de serem chamados de gigantes, sua importância não está apenas no tamanho. Esses seres representavam uma rebelião contra Deus, tanto por parte dos anjos quanto da humanidade. Sua existência trouxe violência e desordem ao mundo, o que fez Deus tomar uma decisão radical. Deus olhou para a terra e viu que a maldade tinha tomado conta de tudo. Em Gênesis 6, 5 e 7, ele decide enviar um grande dilúvio para purificar o mundo. Muitos acreditam que os Nefilins foram uma das principais razões para essa decisão. Eles eram o resultado de escolhas erradas tanto dos anjos caídos quanto dos homens. Deus não apenas destruiu os Nefilins, mas também eliminou a corrupção que eles representavam. Essa história nos ensina sobre as consequências da desobediência e o compromisso de Deus com a justiça. Mesmo após o dilúvio, a Bíblia menciona gigantes novamente em Números 13:33, quando os espiões hebreus exploraram a terra prometida. Eles disseram ter visto descendentes de gigantes. Isso levanta a pergunta: será que alguns Nefilins sobreviveram? Ou outros anjos caídos repetiram os mesmos erros? Essa parte da história nos deixa intrigados. Além disso, lendas de gigantes aparecem em várias culturas ao redor do mundo, como na mitologia grega e nas histórias de outros povos antigos. Os Nefilins não são apenas um tema bíblico. Histórias sobre gigantes aparecem em muitas culturas. Na Grécia temos os titãs, na Escandinávia, os gigantes Jotuns, e em outras tradições, seres de tamanho incrível também são mencionados. Essas lendas podem ser ecos distantes de uma verdade antiga. A diferença é que na Bíblia, os Nefilins são vistos como um exemplo de rebelião contra Deus e como símbolo de desordem. Sua história nos alerta para os perigos de ir contra os planos divinos. Se você já ouviu falar no livro de Enoque, sabe que ele traz mais detalhes sobre os Nefilins. Embora não faça parte da Bíblia oficial, ele descreve como anjos chamados vigilantes desobedeceram a Deus, vieram à terra e se uniram com mulheres humanas. Segundo o livro, esses anjos ensinaram segredos proibidos como magia e armas. Isso aumentou ainda mais o caos na terra. Mesmo que esses relatos não estejam no Gênesis, eles ajudam a entender a gravidade do que aconteceu na época dos Nefilins. Os Nefilins nos lembram que as consequências do pecado podem ir além do que imaginamos. Eles representam o que acontece quando nos afastamos de Deus e buscamos nossos próprios caminhos. Essa história nos convida a pensar: estamos escolhendo obedecer a Deus ou estamos seguindo nossos próprios desejos? Assim como na época dos Nefilins, nossas decisões têm impacto não apenas em nós, mas também nas pessoas ao nosso redor. É uma lição que atravessa os tempos. Embora os Nefilins sejam parte de uma história antiga, a mensagem que eles trazem é muito atual. Em um mundo onde os valores divinos são muitas vezes ignorados, somos desafiados a viver de maneira justa. A rebelião dos anjos e a corrupção da humanidade antes do dilúvio nos mostram como é fácil nos perdermos quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Será que estamos recriando um cenário parecido hoje? Como podemos evitar os mesmos erros?
Os Nefilins continuam sendo tema de debate. Algumas pessoas acreditam que eles estão ligados a lendas de extraterrestres, enquanto outras veem neles apenas figuras simbólicas. No entanto, a Bíblia deixa claro que eles foram reais e que seu impacto foi devastador. A mensagem mais importante não é sobre seu tamanho ou força, mas sobre o que eles simbolizam: o afastamento de Deus e as consequências disso para o mundo. A história dos Nefilins não é apenas sobre gigantes ou seres poderosos. É um alerta sobre o que acontece quando nos afastamos de Deus. Eles mostram como a mistura de desobediência, orgulho e poder pode levar à destruição. Então, o que você acha dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Quer mais conteúdos como este? Inscreva-se no canal Bíblia pela Fé e continue conosco nessa jornada pela Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.